ter asa e sair voando. Amém. Se não se segurar, a gente se segura, tá? Mais uma vez estando aqui com a minha família, é um prazer. A pastora Raulene esteve ministrando no nosso ministério local. Fui com alguns irmãos Edgar, e com mais alguns irmãos. Fico muito feliz por estar aqui mais uma vez. Meus irmãos, já comentei aqui algumas vezes que todas as vezes que eu vou ministrar, juntamente com a minha esposa, que nós vamos levar a palavra do Senhor por este mundo afora, eu sempre oro a Deus e costumo ficar mastigando aquela mensagem, e às vezes eu fico dias, semanas, às vezes não consigo dormir, fico meditando naquela palavra. E quem prega sabe que em última hora pode ser que Deus vá lá e mude a mensagem. Estava com uma mensagem pronta até ontem, e hoje pela tarde o Senhor mudou. Não entendi o porquê, mas creio que vai falar ao coração de alguém aqui esta noite. Abram suas Bíblias no Evangelho canônico descrito por Lucas, no seu capítulo 15. Oh, Deus tremendo. Evangelho canônico escrito por Lucas, no seu capítulo 15. Aleluia. Tentarei ser o mais breve possível naquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração. A hora não nos espera. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Amém, meus irmãos? Amém. Texto que eu poderia até chamar de achado e perdido. Por que texto dos achados e perdidos? Porque neste capítulo Cristo vai falar sobre uma dracma que se perdeu dentro da casa. No mesmo capítulo, nosso Senhor vai falar sobre uma ovelha que se perdeu no campo. Neste mesmo capítulo, Deus vai falar sobre um jovem que estava na casa, mas escolheu ganhar o mundo lá fora, vagar pelo mundo lá fora. Amém, meus irmãos? Todos encontraram? Amém. Vamos estar fazendo a leitura juntos, até onde o Espírito Santo nos concediu. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em todo aquele lugar e naquela região. Ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vargens de alforrabeiras ou bolotas, se assim está na sua tradução. Que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai, ou jornalheiros, como está na sua tradução,
tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Podem se assentar, meus irmãos. Queridos irmãos e irmãs, o nosso Senhor Jesus é especialista em confrontar corações. O nosso Senhor é especialista em fazer com que o homem venha meditar profundamente sobre a sua realidade. Por onde Jesus passava, Jesus arrastava multidões. E na maioria das suas vezes, há aqueles que seguiam o Senhor por curiosidade. Havia aqueles que seguiam Jesus para aprender mais do Mestre. Haviam aqueles que seguiam o nosso Senhor para criticá-lo. E ele sabia disso. Jesus, pastora Raulena, é especialista em esquadrilhar, em confrontar corações. E antes de eu começar a ministrar esta mensagem que o Senhor colocou em meu coração, eu quero convidar toda a igreja para imaginar que você está naquele cenário e Jesus está falando esta parábola para você. Jesus, rodeado por pessoas, contava parábolas e alegorias. Só que, diz alguns estudiosos, que na maioria das vezes, o nosso Senhor não tirava aquela parábola da sua mente. O nosso Senhor pegava um acontecimento daquela época, no contexto daquela região, e aplicava propositalmente para causar uma reflexão. E Jesus vai começar esta parábola do filho pródigo. Pessoas vão se assentar ao seu lado, e o nosso Senhor vai começar a confrontar estes ouvintes. Por que confrontar? O Evangelho 8 de João vai dizer que uma mulher foi pega em ato de adultério. Esta mulher é trazida mediante o Mestre, a fim de que os sacerdotes da época, os julgadores da época, queriam arrancar uma resposta errada de Jesus, para de alguma maneira subjugar Jesus. O que é mais interessante é que o nosso Senhor não tirou a culpa daquela mulher. Preste bastante atenção. O nosso Senhor não tirou a culpa daquela mulher. Porém, o nosso Senhor não pôs também sobre aquela mulher o jugo do seu erro. E a resposta é tão extraordinária que todos que estão ali confrontando o pecado daquela mulher, Jesus automaticamente causa um confronto no coração daquelas pessoas, dizendo desta maneira: quem de entre vós, qual de entre vocês que aqui estão, nunca pecou? Dê o primeiro passo e atire a primeira pedra. Jesus não tirou a culpa daquela mulher. Porém, Cristo depositou sobre aquela mulher a graça. Com o filho pródigo foi a mesma coisa. Pessoas estão reunidas e Jesus começa a contar esta parábola. Jesus vai começar a colocar na mesa algumas cartas e vai expor alguns erros deste jovem. Jesus faz de propósito. Para quê? Para arrancar, igreja, observe, para arrancar daquele jovem, para aqueles que estavam ouvindo, toda
toda a possibilidade de salvação, toda a possibilidade de redenção. Jesus está contando a parábola deste jovem, e algumas pessoas estão ouvindo, e Cristo começa a expor os erros deste jovem para confrontar, porque no final Jesus vai mostrar para aqueles ouvintes que a graça é um favor imerecido. A Bíblia vai dizer que um jovem vai chegar até o seu pai e vai falar desta maneira: Pai, dai minha parte, que me cabe da herança. Só que o ato que este jovem faz ao seu pai é tão desprezível, é de uma falta de respeito, pastora, tão gigantesca, que na lei judaica, entre os judeus e na cultura do povo de Israel, a herança só era repassada para os filhos com o pai morto. O pai teria que estar próximo à sua morte. O pai teria que estar chegando nos fins dos seus dias para que o filho herdasse a herança. Só que a Bíblia vai dizer que o nosso Senhor faz questão de expor: este jovem pediu ao seu pai a herança com ele ainda em vida. Isso é tão profundo, meu amado irmão, que é como se este jovem, minha irmã, estivesse falando desta maneira com o seu pai: Pai, dai a parte da minha herança, porque eu não estou disposto a esperar até que o Senhor morra. O Senhor está demorando a morrer, e eu não estou com vontade de esperar até este dia. Portanto, dai minha parte da minha herança, porque eu não quero esperar até que o Senhor morra. Olha o grau de falta de respeito com o pai. Olha a profundidade. E aí, como se não bastasse, Jesus vai expondo os erros daquele jovem para os ouvintes, repito, para arrancar a possibilidade de redenção daquele jovem para quem estava ouvindo. E a Bíblia vai dizer que este jovem envergonha e desonra o seu pai, só que em uma tacada só, ele também vai desonrar o seu irmão. É por isso que o texto de Lucas faz questão em dizer que ele era o filho mais novo. Por quê? Porque se o pai morresse, quem iria herdar a herança era o filho mais velho. Herdaria 2 porções da herança. O filho mais novo herdaria 1 porção da herança. Então este jovem, com uma imprudência e uma falta de consideração tão grande, desonra o seu pai e atropela a primogenitude do seu irmão, causando um conflito na sua família. Gênesis, quem lembra quando Isaac está próximo dos seus dias? Isaac começa a sentir que está saindo desta terra e manda chamar Esaú, seu filho mais velho, e fala: Esaú, meu filho, é chegado os dias do meu luto. Sobe o monte, pega a tua aljava, arco e flecha, traz uma caça para mim, prepara um guisalho, pois quando eu comer deste prato, meu filho, te abençoarei. Passarei para você o direito da primogenitude. Quando o irmão dele sobe, os irmãos conhecem a passagem. Jacó vem com sua mãe e atropela a primogenitude do irmão. Então esse jovem aqui está passando por cima do seu pai com ele ainda em vida. Atropela e desrespeita profundamente o seu irmão. E os ouvintes de Jesus estão ouvindo aquilo atentamente e estão querendo entender
estão tentando entender, minha irmã, aonde Jesus quer chegar com isso. Glória a Deus. Eles querem entender. Eles começam a se remoer. Imagino eu, conjecturo. Eles começam a se questionar por dentro, ranger os dentes e tentando entender aonde Jesus quer chegar. E como se este jovem não pudesse descer mais, ele vai para uma terra longínqua. E Jesus vai expondo os erros dele na mesa. Vai colocando os erros dele na mesa. O termo terra longínqua aqui, pastora Raulena, significa longe. Longe da cultura do seu povo. Longe da cultura do culto do seu Deus. Saindo da fronteira de Israel, abandonando aquilo que ele aprendeu enquanto estava na casa do pai. Este jovem desonra o pai, desonra o seu irmão, vai para uma terra longínqua. E os ouvintes de Jesus estão ouvindo atentamente e querem entender aonde isso vai dar, até onde este jovem é capaz de ir. E a Bíblia vai dizer que chegando lá, ele vai gastar tudo, dissolutamente. Ele vai despojar, esbanjar os bens que o seu pai lhe entregou. Ele vai envergonhar o seu pai, vai desonrar o seu irmão, vai sair da casa e vai para uma terra longínqua, vai desperdiçar a herança. E não foi com aplicações que não deram certo. É por isso que o irmão repreende ele, dizendo desta maneira: tu, pai, recebe este teu filho que gastou a herança com meretrizes lá no mundo afora. É por isso que o irmão não quer perdoá-lo, porque se o pai perdoar, certamente o irmão não iria. E ele gasta toda a herança que o pai o abençoou. Amados irmãos, na cultura judaica, um descendente direto de Abraão, ele economiza, ele não gasta de qualquer maneira, porque ele compreende que as riquezas do Senhor são bênçãos. Ele compreende que as riquezas do Senhor são bênçãos na vida dele. Então ele não desperdiça de qualquer maneira. E Jesus começa a expor, pastora Raulena, os erros deste rapaz. E os seus ouvintes já estão remoendo seus dentes, pois na altura do campeonato este jovem nem poderia pensar em retornar para a terra de Israel. E como se não houvesse mais, meu irmão, como descer, a Bíblia fala que ele vai trabalhar para um gentio. A Bíblia fala que ele vai trabalhar para um homem que vivia numa nação politeísta, que adorava outros deuses. Meus irmãos, um descendente direto de Abraão jamais poderia trabalhar para um gentio. Isso é tão sério, isso é tão grave na realidade de um judeu, que um judeu, minha irmã, não lavava os pés aonde um samaritano estivesse lavando as mãos. Se um samaritano lavasse as mãos no tanque, um judeu não lavaria os pés. É por isso que Jesus é extraordinário, quebra todas as regras e paradigmas, porque os irmãos vão ver que quando Jesus vai até aquela mulher samaritana, ela vai dizer para ele desta maneira: tu, sendo judeu, vem até mim
Alguns vão dizer que esta mulher estava sendo humilde. Esta mulher não estava sendo humilde. Ela estava sendo arrogante até o topo. É por isso que os irmãos vão ver a resposta extraordinária de Jesus para com esta mulher. É por isso que ele fala: se tu, mulher, soubesse quem está diante de ti, se tu, mulher, tivesse noção de quem está na tua frente, a realidade de quem fala contigo, se tu soubesse quem é esse que te pede água, tu, mulher, me pediria e eu te daria fontes de água viva. Glória a Deus, glória a Deus. Este jovem desonra o seu pai, desonra o seu irmão, vai para uma terra longínqua, gasta dissolutamente, esbancha as bênçãos do Senhor, vai trabalhar para um gentio. E os ouvintes de Jesus querem saber até onde isso vai dar, porque para eles este homem não tinha mais salvação, não tinha mais jeito. Lança no vale de Hebron, lança no vale dos ossos secos, lança no arraial, tira para fora, ele não pode voltar para Israel. Isso é o que eles estavam pensando. E Jesus continua. Jesus quer mexer com a estrutura daqueles que estão ouvindo e se acham perfeitos. Glória a Deus, aleluia. Daqueles que estão ouvindo e acham que não são falhos. Aí Jesus fala: e como se não houvesse mais como falhar na imundície, na imoralidade da qual ele se encontrava, na perdição na qual ele estava. Ele vai trabalhar para um gentio apacentando porcos. Amados irmãos, os porcos são os animais imundos da lei judaica, estão na lista dos animais imundos. Este jovem vai trabalhar para um gentio, apacentando porcos. Era extremamente proibido que um judeu pisasse num campo onde havia porcos, quanto mais apacentá-lo. Olha o declínio, olha onde ele chegou. Olha só o que Satanás faz com o ser humano. Ele estava na casa do Pai, ele tinha do bom e do melhor. Até os servos comiam do bom e do melhor, até os empregados e os jornalheiros consumiam, minha irmã, do bom e do melhor. Só que ele, caminhando com as próprias pernas, foi direcionado pela sua cegueira, e Satanás se andou com este jovem. Olha até onde ele chegou. E como se não bastasse, Jesus vai dar aquilo que eu poderia dizer de checkmate. Porque os ouvintes que estão ouvindo esta parábola estão transtornados da maneira da qual este jovem se afundou. E eles não querem ouvir de Jesus que este jovem tem salvação. A palavra que eles querem ouvir de Jesus é que este jovem está condenado. Aí Jesus vai dar aquilo que seria um checkmate. E ele não só trabalhou para o gentio, ele não só quebrou a lei mosaica apacentando porcos, ele olhou para a comida dos porcos. Ele olha para a lavagem dos porcos. O jovem que estava na casa, o jovem que estava cercado
do bom e do melhor. Um jovem que presenciava os servos ser tratado como membro da família. Vai olhar para a comida dos porcos e vai desejar comer aquela comida. Olha até onde esse jovem chegou. Olha o grau que ele chegou. Lucas faz questão em destacar que ele não comeu, mas que desejou comer. Olha até onde esse jovem chegou. Devemos tomar cuidado. Devemos andar sóbrios e vigilantes. Devemos escolher com sabedoria, para que não venhamos colher as consequências dos nossos atos, para que não venhamos passar pelo processo da dor. E o que acontece aqui é lindo, é extraordinário, porque é aqui que começa o que eu poderia chamar de quando Deus confronta o homem. Meu Deus, é verdade. Ele deseja comer, mas não come. O jovem que tinha de tudo. Aí isso aqui é lindo. Lucas vai dizer, olha a expressão, olha como é poético, olha como é profético. Lucas vai dizer desta maneira: e o jovem caído em si, meu Senhor da glória, caído em si, retornando a si, meu Deus, começa a se examinar. olha aí, ó. Coisa linda. É como, minha irmã, se ele tomasse um choque de reflexão. É como se a consciência dele, pesada e profundamente culpada, saísse um momento para fora do seu corpo e dissesse desta maneira: deixa eu te olhar de fora para dentro. E começa a se examinar. E ele se examinando, se esquadrinhando, ele vai dizer: olha que ponto nós chegamos. Glória a Deus. Olha onde nós viemos parar. Meu Jesus, Olha o estado que estamos. Deus, Tínhamos vestes brancas, estamos imundos. meu Deus, E estamos dizendo que está tudo bem. Até quando iremos nos enganar? meu E Senhor, ele se examina. Lucas fala que ele cai em si. Até quando iremos nos enganar? Nós não estamos bem. meu Deus, Aleluia. Deus, tu és É aqui que Deus confronta o homem. É aqui que Deus cerca o homem. Glória a Deus. Porque se você tentar sair desta porta meu Deus, por conta própria, sem consultar ao Senhor, sem tomar uma decisão, o Deus que te ama e que larga as 99, Ele faz você vir faltando um membro, mas não te deixa ir para o inferno por completo. meu Deus, Não te perde para Satanás. Jesus, tu és lindo, Deus não te perde, tu és misericordioso, não te larga. Deus, tu és bom, ó Deus, Aqui é Deus confrontando o homem, Deus, dando corda. Eu quero ver até onde tu vai. Eu quero ver até onde tu é capaz. meu Senhor, tu és bom, Só que eu vou puxar a corda. Eu vou dar um tempo. Eu te trago de volta. E essa expressão aqui é extraordinária. Aleluia. O jovem caído em si Glória a Deus. aleluia, se examina. oh Jesus, Glória a Deus. E o que é lindo aqui é que ele começa a lembrar.
Ele começa a recordar do momento em que ele estava na casa do Senhor, do momento em que ele vivia o privilégio de ter a presença do seu Pai, que ele começa aqui a montar um sermão de arrependimento para com meu Pai. Acompanhe na sua Bíblia e você vai ver, ele começa: vou me levantar daqui, Aleluia. vou me pôr de pé, Glória a Deus. Aleluia. irei eu buscar novamente o meu Pai, Deus. porque na casa do meu Pai até os servos comem do bom e do melhor, É verdade. e eu aqui pereço de fome, e eu sou filho. É aí que ele entende a posição, meu irmão, de filho. Eu sou filho Aleluia. e estou aqui perecendo de fome. Quantos servos da casa do meu Pai comem do bom e do melhor, Meu Deus. e eu aqui padecendo Meu e sou filho. Glória a Deus. Aleluia. Deus não é Deus confrontando o homem. sabe como parar o homem. Deus poderoso e maravilhoso. Glória a Deus. É mais ou menos isso daqui, minha irmã. Aquele jovem pastor Raulino, ele cai tanto em si na sua realidade, que ele começa a perceber. Ele começa a perceber, jovem, que tudo aquilo que ele pensava ser o pior na casa do seu pai era 1000 vezes melhor do que a situação imunda da qual ele estava vivendo. Ele começa a entender que o pior da casa do pai, pastor Raulino, era 1000 vezes melhor do que aquilo que ele buscou vagando no mundo afora. Ele começa a entender Deus confrontando o homem. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Deus confrontando o homem. E ele começa a conjecturar: vou me levantar, Glória a Deus. Aleluia. irei buscar o meu pai, irei falar desta maneira: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Glória a E o que é interessante aqui é que ele fala desta maneira, meu amado irmão: faze-me como um dos teus jornalheiros. Faze-me como um dos teus jornalheiros. Jornalheiro aqui, irmão, jornalheiro aqui não é um simples empregado. Jornalheiro aqui é um trabalhador que vem de semestre em semestre na fazenda do pai. Jornalheiro aqui é um empregado que come de vez em quando na casa do pai e vai embora. O servo não. O escravo não. O servo consumia de tudo que a fazenda dava. O servo, se houvesse colheita ou não colheita, o servo consumia do que a fazenda produzia, ele estava garantido. Amado irmão, se os lagares transbordassem de vinho, de óleo e de mosto, o servo consumia. Se o vinho transbordasse nas eiras junto com o trigo, o servo consumia. Se não transbordasse, consumia do mesmo jeito. O jornalheiro não. O jornalheiro era como se fosse um trabalhador terceirizado, que vinha de tempo em tempo. Ele fazia o serviço e ia embora. Aí ele fala desta maneira: faze-me, Pai, como um jornalheiro. Por quê? Na pior das hipóteses, preste bastante atenção, na pior das hipóteses, era melhor trabalhar para o seu pai como jornalheiro do que continuar vivendo na imundície da qual ele estava se encontrando, na situação da qual ele estava. Era melhor estar como jornalheiro. Aleluia. Aí este jovem pastor se levanta e vai.
Este jovem está magro. Este jovem está sujo. A comida que serviam para ele era tão ruim que ele desejava comer as bolotas, a lavagem dos porcos. Este jovem está magoado, deprimido, se sentindo culpado. Se levanta e vai ao encontro do seu pai. A Bíblia não relata quanto tempo foi. A Bíblia não dá espaço de hora. Não fala qual foi o tempo. Só que há algo extraordinário aqui. É muito provável que, se você está indo até alguém, o mais provável é que você aviste este ou esta primeiro. Se você está indo para ter com alguém para pedir perdão, você já está esperando encontrar com esta pessoa, mas a pessoa não está. E lendo esta parábola, eu paro para conjecturar que o pai tinha uma visão privilegiada da fazenda. Porque quando o filho vem chegando próximo à fazenda, conjecturo eu, depois de dias de viagem, e aquele pai recebeu a notícia do seu filho, com certeza: teu filho está fraco, está abandonado, perdeu tudo o que tinha, gastou o que tinha dissolutamente com meretrizes no mundo afora. E o coração deste pai se remoendo, meu irmão, Meu Deus, olha aí. desejando e almejando o retorno do filho. Meu Senhor, O filho toma a posição de voltar até o pai. Deus poderoso, o filho está caminhando. Só que o texto vai dizer, pastor, que não foi o filho que viu o pai. É o pai quem vê o filho primeiro. Olha a lógica. Ele está caminhando para encontrar com o pai. Só que o filho não vê o pai. O pai vê o filho primeiro. É muito lindo, é muito belo, é muito poético e profético imaginar, meu irmão, que o filho tomou a atitude de ir em encontro ao seu pai. Mas é muito mais belo e extraordinário entender que antes mesmo do filho ter pensado em retornar, o pai já estava o esperando, com os braços abertos. Glória a Deus, aleluia. Não foi você quem o amou primeiro. desse jeito. Ele te amou primeiro. Obrigado, Jesus. Não foi você que o encontrou. Ele te tirou do pecado. É por isso que Salmos 40 fala: arrancou-me de um lago de um lodo terrível, de uma imundície, firmou os meus pés em uma rocha e me pôs vestes novas, preparou-me com as sandálias do ídio e pôs um novo cântico em minha boca. Deus, com a mão poderosa dele, enfiou no lamaçal da sujeira e te arrancou de lá com a mão poderosa e braço estendido. O filho vai ao encontro do pai, fraco, está com fome, suas vestes rasgadas, mas o pai viu ele primeiro. Este pai vai de encontro ao filho, abraça o filho e beija o seu filho e exclama para que ele entenda de uma vez e para que todos que estavam ali ouvissem: alegremos e festejemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Porque este meu filho estava perdido e foi achado. Glória a Deus, aleluia.
Este texto, que é tão profético, que na cultura do povo judeu, se um jovem tomasse a atitude que este rapaz tomou, dificilmente ele seria perdoado. Porque naquela época, o filho tratava o pai como senhor. Era muito severo. E este pai, quebrando todas as estatísticas e indo na contramão, abraça o seu filho, traz de volta. Obrigada, Jesus, por esse privilégio. E o mais lindo é que ele começa aqui agora, minha irmã, a ensaiar aquilo que ele falou lá atrás, varão. Ele tenta pelo menos, porque ele começa: pai, Meu Deus, olha aí. pequei contra o céu, Meu Deus. pequei contra ti, faz meu pai frio. Ele não termina a frase. Ele não termina a frase. Faze-me como teu empregado, pai, não deixa. Quando ele está falando, pai, ó, pior das hipóteses, preste bastante atenção. Na pior das hipóteses, era melhor trabalhar para o seu pai como jornalheiro do que continuar vivendo na imundície da qual ele estava se encontrando, na situação da qual ele estava. Era melhor estar como jornalheiro. Aí este jovem pastor se levanta e vai. Este jovem está magro. Este jovem está sujo. A comida que serviam para ele era tão ruim que ele desejava comer as bolotas, a lavagem dos porcos. Este jovem está magoado, deprimido, se sentindo culpado. Se levanta e vai ao encontro do seu pai. A Bíblia não relata quanto tempo foi. A Bíblia não dá espaço de hora. Não fala qual foi o tempo. Só que há algo extraordinário aqui. É muito provável que, se você está indo até alguém, o mais provável é que você aviste este ou esta primeiro. Se você está indo para ter com alguém para pedir perdão, você já está esperando encontrar com esta pessoa, mas a pessoa não está. E lendo esta parábola, eu paro para conjecturar que o pai tinha uma visão privilegiada da fazenda. Porque quando o filho vem chegando próximo à fazenda, conjecturo eu, depois de dias de viagem, e aquele pai recebia notícia do seu filho, com certeza: teu filho está fraco, está abandonado, perdeu tudo o que tinha, gastou o que tinha absolutamente com meretrizes no mundo afora. E o coração deste pai se remoendo, meu irmão, Meu Deus, olha aí. desejando e almejando o retorno do filho. Meu Senhor, é O filho toma a posição de voltar até o pai. Deus poderoso, o filho está caminhando. Só que o texto vai dizer, pastor, que não foi o filho que viu o pai. É o pai quem vê o filho primeiro. Olha a lógica. Ele está caminhando para encontrar com o pai. Só que o filho não vê o pai. O pai vê o filho primeiro. É muito lindo, é muito belo, é muito poético e profético imaginar, meu irmão, que o filho tomou a atitude de ir em encontro ao seu pai. Mas é muito mais belo e extraordinário entender que antes mesmo do filho ter
interessado em retornar. O pai já estava o esperando, com os braços abertos. Glória a Deus, aleluia. Não foi você quem o amou primeiro. Desse jeito. Ele te amou primeiro. Obrigado, Jesus. Não foi você que o encontrou. Ele te tirou do pecado. É por isso que Salmos 40 fala: arrancou-me de um lago de um lodo terrível, de uma imundície, firmou os meus pés em uma rocha e me pôs vestes novas. Preparou-me com as sandálias do ídio e pôs um novo cântico em minha boca. Deus, com a mão poderosa dele, enfiou no lamaçal da sujeira e te arrancou de lá com a mão poderosa e braço estendido. O filho vai ao encontro do pai, fraco, está com fome, suas vestes rasgadas, mas o pai viu ele primeiro. Este pai vai de encontro ao filho, abraça o filho e beija o seu filho e exclama para que ele entenda de uma vez e para que todos que estavam ali ouvissem: alegremos e festejemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Porque este meu filho estava perdido e foi achado. Glória a Deus, aleluia. Este texto, que é tão profético, que na cultura do povo judeu, se um jovem tomasse a atitude que este rapaz tomou, dificilmente ele seria perdoado. Porque naquela época o filho tratava o pai como senhor. Era muito severo. E este pai, quebrando todas as estatísticas e indo na contramão, abraça o seu filho, traz de volta. Obrigada, Jesus, por esse privilégio. E o mais lindo é que ele começa aqui agora, minha irmã, a ensaiar aquilo que ele falou lá atrás, varão. Ele tenta pelo menos, porque ele começa: pai, Meu Deus, olha aí. pequei contra o céu, Meu Deus. pequei contra ti, faz meu pai frio. Ele não termina a frase. Ele não termina a frase: faze-me como teu empregado, pai, não deixa. Quando ele está falando, pai, opa, pai, Aleluia a Deus. chama o servo, traz de volta para ele vestes novas. Glória a Deus, aleluia. Traz vestes novas. O empregado, o servo daquela época, não tinha roupa, muito menos o brasão da família, não tinha sandália. Aí o pai dizendo: traz roupas novas para ele. Aleluia. O pai dizendo desta maneira: quem te disse que eu te quero como servo? Quem te disse que eu te quero como empregado? Eu te quero como filho. Eu te quero como filho. Glória a Deus, aleluia a Deus. Deus poderoso. Tu és maravilhoso. É o pai dizendo: eu te quero como filho. Obrigado, Deus. Porque a veste da família, do patriarca naquela época, as túnicas principescas, tinham o brasão da família, e só usava quem fazia parte da família. Glória a Deus. Aí o pai, para conjecturar, ele continuando dizendo: mas pai, peguei. Para. O pai não deixa ele falar. Traz para ele sandálias,
traz sandálias para ele. O escravo, o empregado, o funcionário, ele não utilizava sandálias. Não utilizava. É o Pai mais uma vez dizendo, irmãos: quem disse que eu te quero como servo? Eu te quero como filho. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Tu és grande, Senhor. Eu te quero como filho. E é este jovem, conjecturando eu, continua tentando explicar, se derramar, mas Pai, olha o que eu fiz contra ti, te desonrei, pedindo a parte da herança com o Senhor ainda em vida, como se eu estivesse dizendo: morre logo, porque eu não quero esperar até que o Senhor morra. Desonrei o meu irmão, atropelando a primogenitude. Fui para uma terra longínqua, longe dos costumes de Israel, abandonando a minha fé. Gastei, Pai, tudo que tinha com meretrizes. Fui apacentar porcos, me misturei com gentio, quebrei a lei mosaica. Meu Deus. Aí o Pai continua: quem disse que eu te quero como servo? Aí o Pai fala, dando a cartada final: traz de volta o anel de príncipe. Meu Deus. Deus, tu és Deus maravilhoso. Pai. Só o Senhor restaura, meu Pai, e tem o poder de perdoar. Traz de volta o anel de príncipe. Queridos irmãos, no contexto dos israelitas, das famílias poderosas daquela época, quando a herança era repartida, o patriarca da família, meu amado, arrancava o anel do dedo, dizendo desta forma: estou te dando a tua herança e estou tirando o direito que você tem dela. Quando o Pai traz o anel de volta para este filho, é Ele dizendo para este rapaz: eu estou te dando de volta, eu estou te dando de volta o direito que você perdeu. Aleluia, Jesus. Eu estou te dando de volta Glória a Jesus. o direito que você perdeu, aquilo que você desperdiçou no mundo lá fora. Eu estou te dando de volta. Glória a Deus. Jesus. Eu já estou encaminhando por fim. Meu Deus. Este texto é extraordinário. E o mais interessante aqui é que você começa a entender, observando os dois irmãos, é que quem sofreu no mundo lá fora tem mais sensibilidade do que muitos que ainda estão na casa. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Sabe por quê, meu amado? Porque o irmão mais velho vai chegar na casa e vai vir um servo dizendo desta maneira: olha, teu pai trouxe aquele lá, teu irmão, que destroçou a família, aceitou de volta, perdoou. Meu Deus. Começa a inflamar dentro da casa. E aí o irmão mais velho vai dizer desta maneira: eu estou possesso de ira, tomado de ira. Meu Deus. Nós não temos noção, mas no contexto cultural, se aquele filho mais velho fizesse isso num contexto cultural e não fosse uma parábola, o pai iria o repreender. Mas olha a sabedoria deste pai para com o filho mais velho. Ele se apresenta na porta e o filho começa a murmurar desta maneira: pai, te servi como um escravo. Observe na sua Bíblia, é o filho dizendo, o mais velho que estava na casa, não é o que foi para o mundo afora: pai, te servi como um escravo. Trabalhei como um escravo para ti, e o Senhor nunca
cara matou um novilho para mim, fez uma festa para mim e para os meus amigos. Sabe o que eu entendo, meu irmão? O filho mais velho estava na casa, mas não se via como filho, se via como escravo. Ele estava na casa, o mais novo estava lá fora, e entendeu que era filho quando fala: os servos do meu pai comem do bom e do melhor, eu estou aqui perecendo de fome. Eu sou filho, eu sou filho. Glória a Deus. Vou voltar e pedir perdão. Aí o que está dentro não suporta e fala desta maneira: te servi como escravo, fiz tudo, e o Senhor não mata nem um novilho para mim. Ele quer recompensa pelas obras que fez para o Pai. Ele quer serviço. Ele quer ser notado, pastora, pelas obras que fez para o Pai. Glória a Deus. Amém. Ele quer ser observado. Entenda uma coisa: quem não se vê como filho não conseguirá ver Deus como Pai. Quem não se enxerga como filho não consegue ver Deus como Pai. Não consegue. E esse jovem aqui, dentro da casa, ele vai dizer: matou um novilho, para mim não fez nada. Só que o pai foi tão bondoso e extraordinário que ao repartir a herança com o filho antes da hora, a Bíblia deixa bem clara que repartiu em ambos, entre o mais moço e o mais velho. Eu já estou finalizando. Eu quero que os irmãos tenham ciência disso. Eu quero aplicar isso daqui Glória a Deus. com sabedoria. Geralmente quem sofre e está vindo de fora para dentro tem mais sensibilidade do que muitos que estão aqui dentro. A Bíblia fala que Satanás toca nos filhos de Jó, toca na fortuna de Jó, toca nos amigos de Jó, só não toca na esposa de Jó. Jó está estraçalhado, Jó, meu amado, está mutilado, está coçando as suas feridas com cacos de um vaso rachado. A mulher de Jó não foi tocada, está intacta fisicamente. Aí ela vai olhar para Jó em um estado decadente, sofrendo, e vai dizer desta maneira: amaldiçoa teu Deus, e morre. Uma mulher que não foi tocada. Aí o homem, que era o mais rico do Oriente, esmagado, vai dizer: eu vim ao mundo sem nada, voltarei sem nada. Como que Deus não ia restituir em dobro aquilo que Jó havia perdido? Aleluia a Deus. Como que o pai não ia devolver a herança do filho que se arrepende e volta para a terra? Você entende o quanto você é valioso para o Pai? Aleluia. O quanto o Pai se importa contigo? O quanto é extraordinário o amor de Deus? Se coloquem de pé.